BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, meus amigos, hoje temos mais um podcast e desta vez temos Ionara Rocha. Olá, Ionara, tudo bem com você? Oi, Edson, tudo bem? Aqui está tudo ótimo. E temos também conosco Luíde Rocha. Como está, Luíde? Tudo ótimo. Como é que tá, Edson? Beleza, Luíde. Vamos lá para mais um podcast, né? E desta vez falaremos sobre suicídio. Então, Ionara, o que você traz para a gente sobre suicídio, vocês? Bom, primeiro a gente deve entender que é um tema extremamente importante e extremamente delicado de lidar com ele, porque eu acredito que todo mundo que for falar sobre o suicídio, ele deve ter um cuidado muito especial. Primeiro que a doutrina espírita, ela é uma doutrina também consoladora. Toda vez que a gente estiver fazendo uma palestra sobre o tema, pode ser que ali tenha alguém que teve uma pessoa amada que cometeu suicídio, né? E não adianta a gente levar um argumento muito doloroso para as pessoas que estão, na verdade, buscando um conforto, né? Mas, dentro da casa espírita, a gente precisa ter um trabalho, por ser uma religião, uma doutrina, que cuida especificamente das questões do espírito. É extremamente importante que a gente tenha uma visão mais ampla das questões do suicídio, né? Claro que, vamos começar por aí, Edson. Claro que o suicídio definitivamente não é a melhor escolha para uma pessoa, né? Qualquer que seja a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ir para o outro extremo de achar que todo suicida tem o mesmo fim. Ou seja, todo suicida vai passar não sei quantos anos no umbral, vai sofrer até os anos que eles tinham escrito que ele sobreviveria. Isso é muito relativo, porque em toda a questão dos suicídios existe um fator que se chama o fator da consciência do indivíduo, né? Porque Allan Kardec nos ensina que cada pessoa tem um nível de consciência e todos nós erramos por ignorância, por não saber. E muitas vezes os suicidas que são chamados de covardes, eu discordo muito disso. Porque nós tínhamos um trabalho aqui, que chamava SOS Depressão, e a gente conversava com muitas pessoas que tinham depressão. E numa dessas reuniões, veio uma pessoa que já tinha tentado suicídio 3 vezes. E ela deu um depoimento íntimo muito bonito, dizendo que para a pessoa ter a coragem de tirar a própria vida, é porque ela está numa dor muito grande. E não tem como nós trabalharmos a questão do suicídio sem levar em conta a depressão. Porque não adianta a gente educar o público dizendo para ele apenas não se mate, não se suicide, porque lá você vai ter consequências horrorosas. Porque, primeiramente, quando uma pessoa está em um pensamento suicida, uma das coisas que falta para ela é a lógica. Ela não consegue, muitas vezes, pensar com clareza sobre aquilo. E ela acaba cometendo um ato no momento de completo desespero, onde ela não vê qualquer saída. E ela tenta, então, faz um ataque com a própria vida, achando que ela vai acabar com a sua própria vida. E dentro da doutrina espírita, a gente sabe que não é. Não é assim, né? A vida ainda
continua. Então o Espiritismo ele tem essa missão de trabalhar dizendo da sobrevivência da alma, mas também o Espiritismo tem o dever de aprender a receber nas casas espíritas as pessoas que estão com pensamentos suicidas, que na verdade são pessoas com um problema grave de depressão. E a gente tem na Casa Espírita o atendimento fraterno. E a gente tem visto que o atendimento a essas pessoas tem que ser levado a sério. Uhum. Se uma pessoa, de uma entrevista, depende como, né, aqui no Brown Spirit Society, a gente trabalha com entrevistas. Uhum. As pessoas chegam e são entrevistadas. E na entrevista, se ela menciona alguma coisa relacionada à depressão, a suicídio, a vontade de se matar. A vontade de se matar, já é colocado um sinalzinho vermelho ali, onde a atenção tem que ser mais intensa nesse indivíduo. Uhum. Certo? Então as pessoas no centro espírita têm que ser treinadas para isso. Elas têm que ser treinadas e educadas de como vai lidar com essa situação. Como ela vai captar da entrevista essa pista que a pessoa está indo nesse caminho. Isso. E também saber lidar, né, Luigi, com entender que a questão do suicídio está ligado à depressão, como eu disse, né? E aí deve haver na casa, hoje nós temos recursos para tratar essa pessoa com magnetismo, né? Nós temos o livro do Jacó, que é a cura da depressão através do magnetismo, que aliás todo o interesse dele veio, né, com o interesse que ele tem muito grande nas relações com o suicídio, né? E às vezes nós dentro da casa espírita a gente não dá a atenção devida que a gente deveria dar para essas pessoas que estão nessa situação. Se uma pessoa chega e fala que ela quer se matar, ela está ali dizendo algo do íntimo dela. Mesmo que ela não tenha coragem de fazer o ato em si, ela está demonstrando que ela tem aquela vontade. E nós sabemos também, por sermos espíritas, que quando nós temos o pensamento suicidas, a gente acaba se sintonizando com os outros espíritos que acabam não causando, né, mas acaba aumentando esse desejo, essa vontade Começa a alimentar mais ainda. Começa a alimentar mais ainda esse desejo. Então, a pessoa que está com pensamentos suicidas, ela deve procurar uma casa espírita o mais rápido possível e falar desse desejo, falar sobre isso. Grandes estatísticas nos diz, Edson, que muitas pessoas que se matam nunca falaram para ninguém que tinham esse desejo, né? É que parece que é uma vergonha, né, Ana? Exato, as pessoas se sentem envergonhadas, mal interpretadas. Quando a pessoa não quer mais viver, as pessoas têm mania de falar: que isso, tenha fé, tenha vontade. Pode ser, tenha fé, tenha vontade, tudo isso funciona, mas não é só isso. Nós temos que ouvir com carinho aquela pessoa, entender a dor que ela está passando e dar uma atenção e principalmente encaminhar aos médicos, né, para a ciência também ajudar a resolver se for o caso, né? Então existem assim vários fatores que a gente pode conversar na noite de hoje. Uma deles foi um caso que teve aqui nos Estados Unidos, não sei se o pessoal do Brasil ficou sabendo, mas aqui deu um ibope muito grande, que foi um adolescente que queria se matar e ele disse para a namorada que queria se matar. No princípio,
a namorada disse, olha, não, procure ajuda. Mas depois, a namorada deu total apoio para ele se matar. E como é que foi descoberto isso? Através das mensagens de texto no telefone que a família viu depois que ele se matou. A namorada chegou a dizer para ele, você não vai fazer isso? Vai logo, vai lá e se mata. Chegou a sua hora, você está falando, você nunca se mata. Vai lá. Inclusive, ela foi condenada aqui nos Estados Unidos por atentado, por assassinato, né? Ela tinha 20 anos agora, na época ela tinha 17, mas o julgamento foi há pouco tempo, e ela foi condenada. O que a gente vê nisso? Uma cultura ao suicídio. Né? Imagina, uma pessoa, aí foi perguntado para ela, mas por que você incentivou ele ao suicídio? E a resposta dela foi porque ele queria. Ele era muito triste, ele não queria nada com a vida, ele não queria viver, e ele realmente queria se matar. E eu achei que eu poderia ajudar ele a fazer uma coisa que ele queria. Olha como os valores estão invertidos com as questões do suicídio. Como o jovem está vendo o suicídio de uma forma tão banal e natural. Aqui, Anara, nos Estados Unidos, você sabe de alguém que comete suicídio, né? Uhum. E se aquela pessoa for denunciada, ou se ela falar que tem pensamento suicídio, ela vai para um lugar que é tipo uma prisão. Não é uma prisão. É um hospital psiquiátrico. É um hospital psiquiátrico. E ela fica lá por 72 horas. É lei. E, aliás, é uma lei de cidadania. Ou seja, se alguém fala para você, tá? Que ele quer se matar, esse alguém, a pessoa tem o dever de denunciar. E ela tem que ligar para a polícia na hora. Eu conheço um caso de uma filha de uma conhecida que ela brigou com o namorado e ela estava, então, ela começou a gritar no estacionamento, coisa assim, se você não quiser ficar comigo, eu vou me matar. Alguém ouviu ela gritando isso e chamou a polícia, e daí ela foi internada numa instituição psiquiátrica por 72 horas em observação. Ou seja, aqui a lei é assim em relação ao suicídio, mas o que também não para os jovens de cometer o suicídio, porque aqui existe um número enorme de suicídio. Existem, Edson, programas e vídeos e chats online que um fala para o outro que quer se matar, ou seja, está havendo um aumento perigoso. Aquele jogo que apareceu aí no Facebook, no Baleia Azul, não sei se é verdade. Baleia Assassina não, Baleia Azul. Não sei se é verdade a questão do Baleia Azul, mas o que demonstra é que, infelizmente, uma das maiores causas de mortes no mundo é o suicídio. Ou seja, as pessoas estão... Nós temos que trabalhar como espírita para que as pessoas entendam que há solução para o problema. Aqui nos Estados Unidos é o segundo maior motivo de morte entre a idade de 10 e 33 anos de idade, é o suicídio. É o suicídio. Em vários países, o Japão está com nível de suicídio enorme, no Brasil também tem, ou seja, tá se tornando um problema mundial, está se tornando uma epidemia mundial, onde as pessoas, e a grande causa disso tudo, eu acredito, né, além da questão da depressão, é o materialismo. É que nós estamos deixando de acreditar e de viver e de entender que nós somos espíritos. Então, a cultura do materialismo é o que há de grande. Aí, hoje em dia, é o que está na moda. É o que está na moda. Então, está acabando, a cada dia, está acabando mais a questão
das religiões, vários e vários jovens hoje em dia se julgam ateus, não acreditam em Deus. Não há o que provavelmente a nossa geração teve, que é a família envolvida dentro de uma religião. Então, o materialismo está tomando cada dia mais força. E é engraçado porque Allan Kardec morria de medo disso. Ele dizia que o espiritismo tinha visto para combater o materialismo. E não as outras religiões. E não as outras religiões. Ele veio porque Kardec parecia que ele conseguia ver que isso poderia acontecer, né? Então, Edson, o suicídio, ele, para nós espíritas, né, a pessoa que é espírita mesmo, eu acho que ela raramente vai cometer o suicídio, mas ela tem vontade de morrer. É quase a mesma coisa. Olha que interessante. Ele não tem coragem de cometer o ato, mas a pessoa tem vontade de morrer. Eu já conversei com vários depressivos que ele diz assim, Nara, eu não tenho coragem de me matar, mas são espíritas. Eu não tenho coragem de me matar, porque eu sei que lá do outro lado existe ainda a vida do espírito e que não vai colocar um ponto final no meu sofrimento. Mas eu queria que tivesse um câncer, eu queria que fosse uma coisa que fosse me matando devagarzinho, ou que eu dormisse e nunca mais acordasse. E poucas pessoas têm a coragem de dizer isso, mas isso é uma realidade pouco discutida. Isso não pode ser o sentimento de culpa, Ana? Pode ser várias coisas, são o que causa a depressão, né? Se não uma dificuldade enorme de lidar com seus próprios sentimentos. E a culpa é um deles, né? Nós temos a culpa, a falta de autoestima, né? Nós vivemos o problema maior, Edson, é que a sociedade em si está vivendo um período de o que é bom é o que a sociedade impõe. O que é aceitável é o que a sociedade aceita. Então, por exemplo, com um grau de suicídio que existe dentro do Japão, os jovens têm que render de acordo com o que os pais querem. Então, ele não passa em certos concursos, ele vai lá e se mata, porque ele não quer lidar com o fracasso. Ele não quer lidar com o fracasso. E dentro do Japão, uma cultura materialista muito grande, porque o que conta é o seu sucesso como pessoa. Mas é o que conta em tudo quanto é lugar, não é só no Japão. Não, eu estou dizendo no Japão, porque está um índice enorme de mortes de jovens, que eles se matam exatamente por isso. Sim. Mas o nível de frustração é muito grande. Então, o que acontece? Uma criança, ela nasce, ela cresce, ela é obrigada o quê? O que a sociedade impõe para ela? Ela tem que estudar, ela tem que formar família, ela tem que fazer isso, ela tem que ser feliz. Ela tem que ter um bom emprego. Ela tem que ter um bom emprego, ela tem que ter um bom sucesso. Aí o que acontece? Nós estamos criando modelos, como a gente cria de beleza o tempo todo. Já viu como é que a sociedade cria um modelo de beleza, né? Na minha época, por exemplo, que eu era mais mocinha, o padrão de beleza era um padrão completamente diferente de hoje. Hoje, a mulher que tem um padrão de beleza são as fitness, né? São as mulheres malhadas. Hoje o padrão de beleza está isso, as mulheres com pernas bem malhadas, né? E isso antigamente não era um modelo de beleza. Há um pouco tempo atrás, o modelo de beleza é aquelas mulheres super magras, onde aconteceu o problema de bulimia, tudo, porque o que era bonito era super magro. Então, o que a sociedade cria? A sociedade cria verdadeiros pequenos robôs. Uma criança que tem dificuldade de aprendizado, que ela é colocada dentro da aula e ela não consegue aprender, não é porque ela é burra, é porque a forma dela aprender é diferente das outras crianças. O que acontece com essa criança? Dentro da sala de aula.
Aquela que não consegue aprender, ela é taxada, ela é chamada de burra pelos coleguinhas, né? Ela começa a ter um problema sério de autoestima, porque ela não se acha capaz, ela não se acha inteligente. Porque o modelo da sociedade é: você tem que ir para uma escola boa, você tem que ir para uma universidade, você tem que ter não só a universidade, mas você tem que ter seu PhD. Você tem que ser bonita, você tem que ser inteligente. Entendeu? Então, quando as pessoas não conseguem se encaixar nesses buraquinhos da sociedade, nesses modelos, eles se sentem como se fossem excluídos, peixe fora d'água. E o que acontece com essas pessoas? Eles perdem a vontade de viver. E isso acontece desde pequeno. Como é que você fala? Vai estudar, meu filho, que senão você vai ser uma pessoa pobre no futuro. Vai estudar, meu filho, para você ter um bom emprego no futuro. Nós pais fazemos isso com os filhos. É a gente que a gente faz isso. Não, meu filho, você tem que ir para a escola. Sem escola, você não é ninguém. É assim que é falado. Esquecendo do sentimento, esquecendo do ser espiritual que ali está, do ser divino que ali existe. E do espírito imortal que ali se encontra, né? Então aí o que a pessoa sente? Ela começa a viver a vida de acordo com esse sistema, que é um sistema altamente materialista, né? E a pessoa não se encaixa ali. As pessoas que têm muita tendência ao suicídio são pessoas extremamente tímidas, pessoas que não conseguem socializar porque elas são diferentes, elas não têm muita coragem de chegar para conversar, elas se sentem excluídas. A solidão é um problema muito grande. E você não se sentir, o ser humano, ele vem com uma característica que é colocado na cabeça dele, que ele tem que se encaixar em certos ambientes. Então, nós não temos um modelo de vida fundado na diversidade, que cada um é de um jeitinho, que não tem problema. Mas it's okay. Isso, que cada pessoa está passando por uma experiência diferente, né? Que você it's okay, né? Não tem problema você ser diferente. Não tem problema que você aprende de um jeito e o outro aprende de outro. Exato. E aí o que acontece? Quando os pais dentro de casa, né? Quando nós criamos um filho, que nós queremos que ele encaixe na sociedade, mas lembre-se de que quando os pais fazem isso, eles fazem com todo amor, com todo carinho, porque eles acham que eles querem o melhor para os filhos. Ninguém faz isso de propósito, ninguém faz isso porque não é um bom pai ou não é uma boa mãe. Eles fazem isso exatamente pelo contrário, que eles acham que aí a criança poderia ser feliz. Então nós vimos no Oswald Mambriano que isso tudo nas escolas não é ensinado o sentimento. E o sentimento, olha, é a coisa mais importante da nossa vida. As emoções. Ninguém em escola nenhuma te ensina como lidar com isso. O pai não ensina, a mãe não ensina, né? Às vezes vai chorar. Que isso? Engole esse choro. Né? Assim que a gente acredita que a educação deve ser. Homem não chora, menina não faz isso. Então, olha como nós somos uns espíritos imortais. Nós estamos numa sociedade de 7 bilhões de pessoas, aonde existe um sistema que quer te enquadrar, te roboticar em algo. Te robotizar, te colocar dentro de um quadrado onde que não deixa você ser quem você é e se expandir. E quando você não consegue se mover, o que você quer fazer? Você quer desaparecer, você quer sumir, você quer morrer. E quando você não se ama, qual é o problema? O que você quer da sua vida? Porque se você não gosta de você mesmo, você perde a vontade de viver. Você não tem vontade de viver. E aí, o que nós precisamos demonstrar para as pessoas é que se você não gosta de você, existe um caminho para que você aprenda a gostar de você. E muita gente nem sabe que não se gosta, nem sabe que não se valoriza.
E aí a dificuldade de lidar com a frustração. Olha, Edson, nós temos um problema muito difícil que é lidar com o erro. Muito difícil. Porque quando nós somos crianças, até hoje a educação é assim. Se você fizer algo de bom, eu bato palma para você. Agora, se você errou, você vai para o castigo. Se você errou, você vai ser penalizado. Se você errou, você vai tomar uma surra. Ou seja, errar é feio. E olha que estranho, porque errar faz parte da nossa evolução. Porque se Deus não quisesse que nós errássemos, Ele teria nos criados perfeitos. Ele nos criou simples e ignorantes exatamente porque Ele sabe que é através do erro que a gente cresce. Então, se você não sabe lidar com o erro, você não sabe lidar com a frustração, você acaba deixando aos poucos de gostar e se sentir incapaz. Gostar de si mesmo e de se sentir incapaz. Porque quando você não aceita você mesmo a errar, você começa a desgostar de você mesmo. Exato, porque primeiro você pode realizar assim, eu não sou capaz, meu Deus, eu não sou boa nisso, eu não sou isso, eu não sou isso, olha fulano, como fulano é bom, como ciclano é isso, né? O Facebook, as redes sociais contribuem muito para isso, porque as pessoas só colocam ali o melhor de si, e a pessoa desatenta que está olhando ali fala, olha, mas ela tem uma família tão bonita, ele tem isso, ele tem aquilo. Eles estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, mas no Facebook as pessoas só colocam o melhor de si, né? Então, há também, nós vimos agora, as questões, que eu vou tocar em outro assunto, que são suicidas, que têm tudo isso, que são tão sucesso. Por exemplo, o caso do ator, do comediante americano, que se matou há pouco tempo atrás. Robin Williams, yeah. Que, olha que interessante, né? O que Robin Williams, né, tinha. Ele fez até aquele filme What Dream May Come, que esqueci como chama em português. Exatamente. Esqueci totalmente como chama. Era um ator de extremo sucesso. Exato. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E o que levou ele a se matar? Por que uma pessoa com tanto sucesso se mata? O que vocês acham? A solidão, de alguma maneira, e a depressão. A depressão. Mas por que uma pessoa que supostamente tem tudo na vida, tudo na vida está de depressão? Por quê? Olha como é que é difícil até para vocês responderem a pergunta. Porque, no fundo, o robô da sociedade acha que os bens materiais é o que vai dar para ele a felicidade. E quando ele tem tudo, ele ainda se sente culpado porque não é feliz. Como que eu posso estar deprimido? Eu que tenho tudo na vida. Novamente, os valores da sociedade colocados e invertidos. Era para mim estar feliz. Era para mim estar feliz. Por que eu não estou feliz? Eu tenho tudo na vida. O que está acontecendo comigo? Observar o sentimento. Exato. Então, olha só o externo. Porque o que acontece? Uma pessoa que está buscando tudo na vida, né? Ela, quando ela atinge, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui, nós queremos um carro melhor, nós queremos uma casa melhor, né? Nós sonhamos com algo melhor. Agora, você imagina a vida de alguém que já tem tudo. O que falta? Sonhos. Eles não conseguem ver graça na vida, porque tudo é muito fácil para ele. E as pessoas geralmente assim se entregam a uma questão das drogas, né? E o que muitos pais não entendem a respeito da droga é que muita gente acha que a droga é algo que vai mexer com as questões alucinatórias. E não é. As drogas mexem com o seu emocional. Grande maioria delas.
Tá? A cocaína te dá uma autoestima. A maconha te tira a ansiedade. O compromisso de tal te dá uma sensação de leveza. É tudo emocional. O jovem ou a pessoa que busca a droga, aquele usuário de droga, até mesmo a bebida. A bebida eu não consigo me divertir, eu quero tomar uma cerveja porque eu estou buscando o quê? Uma alegria que eu não consigo gerar por mim mesmo. Uma descontração que eu não consigo ter em mim. Então eu uso a droga para conseguir isso. E as pessoas acham que os pais, as pessoas mais velhas, acham que drogado é aquele que fica lá viajando. Não é. A droga transforma o seu emocional. Transforma o seu emocional. E hoje em dia é assim, você está um pouquinho triste, vai no médico, ele vai te dar um antidepressivo. Vai ali que ele vai te dar um ansiolítico. Estão fabricando pílulas que não resolvem o problema. Não resolvem o problema. E se mascaram, né? Mascaram por um tempo aquele problema. O que vai resolver o problema é você aprender a lidar com o sentimento. Por exemplo, no caso do Robin Williams, né? Quando vinha uma tristeza que ele não sabia de onde vinha, como que ele lidava com aquilo? Ele se sentia capaz de entender que aquela tristeza era apenas uma mensagem, porque as emoções são isso, gente. Ninguém entende. Por que Deus criou as emoções? Por que Deus criou os sentimentos? Para nos chamar a atenção. Os sentimentos são os alertas. São alertas, eles são ferramentas que querem nos dizer alguma coisa para a gente crescer, para a gente evoluir. Eles são apenas pequenos sinais de alerta. É como se fosse uma red flag. Então, no caso dele, que ele poderia estar sentindo essa tristeza, o que ele fazia com ela? O que você faz quando você está sentindo uma tristeza? Você se entrega a ela? Ou analisa de onde está. Ou você simplesmente bota, não quero sentir isso, não quero sentir isso. Você consegue fazer isso por um tempo. Mas tem uma hora que você não consegue mais. Você vai ter que olhar para aquela tristeza de frente, analisar, ver qual é a mensagem que ela quer te dar, né? E aí você tira algo de bom para se transformar. Então, uma tristeza, ela pode ter várias mensagens, por exemplo, né? Ela pode ter uma mensagem de auto-amor para a pessoa. Ela pode ter uma mensagem de que a vida é muito mais do que a matéria. Que às vezes a pessoa vai precisar ter uma visão mais espiritual da coisa. Que está querendo te chamar a atenção de alguma coisa. O sentimento de culpa, por exemplo, que o Edson comentou ali no princípio. O sentimento de culpa é um sentimento que pode te levar para baixo, mas ele também tem uma mensagem, ele também tem um sinal, ele também tem algo para te dizer. E esse sentimento de culpa pode estar querendo te dizer que o erro faz parte da vida, está querendo te dizer que você precisa se auto-perdoar, que você precisa se... Então, Edson, nós não estamos aprendendo a lidar com aquilo que a gente sente. E a gente se entrega àquele sentimento. Sim. Agora, trazendo um pouquinho para a casa espírita, né? Para que a gente possa ser mais eficiente com esse grande problema que a gente está vendo aqui no mundo, que é o suicídio. O que a gente está tentando fazer aqui é anunciar durante as palestras públicas. Se você está precisando conversar com alguém, se você tem necessidade de uma conversa, se você está sentindo algum tipo de tristeza, se você está se sentindo machucado de alguma maneira, por favor, venha conversar conosco. Então, a Casa Espírita, porque por receber várias pessoas, nós estamos falando da Casa Espírita porque nós somos espíritas. Então, nós vamos focalizar na Casa Espírita. Como que nós espíritas vamos lidar depois que o problema for identificado? Como que a doutrina espírita vai nos ajudar a orientar e encaminhar esse indivíduo para um caminho onde ele vai se auto-recuperar. Exato. Aí tem que ter, a Casa Espírita tem que estar preparada primeiramente com um tratamento magnético, né? Que você pode aplicar o passe de depressão, que aliás é extremamente eficiente.
tá? E trazer essa pessoa para esse tratamento. Você pode trazer uma pessoa para oficina de sentimentos, que é tipo uma terapia de grupo. Você pode encaminhar a pessoa, se a casa espírita tiver um psicólogo, para poder ouvir aquela pessoa. Encaminhar também a um profissional, né? Se for o caso, sim. Mas a casa espírita pode fazer muito, principalmente se ela estiver estudando o magnetismo, porque agora eu vou entrar em um probleminha aqui, que é o seguinte: eu vou falar sobre o passe no depressivo. O passe no depressivo, ele não pode ser um passe comum. Por quê? A experiência nos diz, e os estudos de Giacomello também, toda a pesquisa que ele fez e muitas outras casas também já fizeram, o problema da depressão, ele vem pelas questões de um congestionamento no chakra esplênico. E aí esse chakra, ele vai se congestionando, Ao pouco ele vai congestionando os outros chakras também, porque os chakras estão interligados uns com os outros. E aí a pessoa desenvolve um problema de depressão. Aí ela vai na casa espírita, e nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com essa lógica, porque se um dos sintomas da pessoa em depressão é que ela está sem energia. Aí você diz para ela, então vem na casa espírita tomar um passe que eu vou te dar energia. Aí a pessoa vai lá e faz imposição de mão somente, sem nenhum tipo de movimentação. O que vai acontecer? Imagina um chakra congestionado. O que é o congestionamento? Ele não está conseguindo fazer com que as energias possam ser assimiladas pelos chakras, né? Então, para esse cenário, nós temos o exemplo, por exemplo, da pia, uma pia que está entupida. Quando a pia está entupida e você coloca mais água nela, o que acontece? Transborda, né? Ela fica mais entupida ainda. Então, você corre o risco de aplicar uma imposição de mãos em uma pessoa em depressão e ela piorar a depressão dela. Por quê? Porque o que pede primeiro é um descongestionamento dos chakras. Então, antes de você impor as suas mãos, você vai precisar fazer um descongestionamento daquele chakra. E você faz o descongestionamento com os transversais, com os dispersivos transversais, tanto ativante como calmante, ou seja, tanto de perto quanto de longe. Tá? E aí você faz depois longitudinais, ou seja, né, existe toda uma técnica em relação a isso. Eu acredito que toda a casa espírita deve estudar isso, deve ter lá os magnetizadores que sabem aplicar o passe para a depressão, para que a gente possa conseguir socorrer essas pessoas e não fazer uma técnica que não vai adiantar. Sim, mas o que eu quero colocar também, Anara, é que tem certas casas espíritas que não estudam ou não acreditam nos dispersivos, fazem somente imposição de mãos. Uhum. Tem casas espíritas que não aceitam esse tipo de passe. O que a gente pede a essas casas espíritas é que façam o teste. Uhum. Façam um teste. Estude o magnetismo um pouco. Formem os magnetizadores na casa, os passistas magnetizadores, e põe os dois grupos para fazer o teste. Uhum. Certo? E ver qual que tem resultado. Exato. Em vez de ficar naquele mesmismo onde, eu aprendi desse jeito, nós vamos fazer desse jeito. Me ensinaram desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Porque não existe dentro da literatura do Pentateuco Espírita Kardec mencionando o passe, de maneira alguma.
Mas ele foi magnetizador durante 35 anos. Mas ele não menciona o passe, porque ele menciona magnetismo. Sim, ele menciona e magnetismo. é passe. Sim, mas tem certas casas espíritas, porque o ensinamento foi passando durante anos e anos e anos, eles já estão acostumados a isso. Estão naquele mesmismo. Mas então eu acho que é melhor a gente falar assim, procure sobre o magnetismo nas obras básicas, tá? E você vai entender que passe também é uma das técnicas do magnetismo. Kardec só fala que não iria falar nisso porque o magnetismo já estava uma ciência e ele já estava muito difundida na época. Sim. Né? E para nós espíritas, se nós estivermos errados, está bem que nós estamos errados. Vamos fazer do certo, do jeito que dê mais resultado para aquele que está doente. Eu acho o seguinte, que se você está com uma equipe, você não acredita nos dispersivos, pegue as pessoas que estão meio deprimidas na casa e faça uns fora. Para você eu vou fazer só imposição de mão, para você eu vou fazer só dispersivos, e principalmente dispersivo no esplênico, porque tem a técnica, né? Quem quiser saber é só pegar o livro do Jacó de Mello, tá lá as técnicas. E faça faça o teste, como o Luiz está dizendo aqui, né? Tente entender e veja, porque às vezes por causa de teimosia, né? Nós estamos deixando de atender as pessoas na casa espírita de uma forma mais eficiente do que antes, né? Então, Ionara Luiz, eu tenho um caso de magnetizadores que também está no livro de André Luiz. Está no capítulo 21. Quase no final do capítulo, a gente... Qual livro? Nosso Lar, desculpa. Nosso Lar, Luiz. Uhum. E tem uma conversação com a mãe de Lísio, né? Uhum. Lísias, né? Sim, sei qual que é. E a conversação com eles, como que ela recordou do passado. Do passado, das vidas passadas. E eu vou ler para a gente entender que está aqui, que o magnetismo trouxe para o André Luiz com coisa séria, com base no que está falando, né? E está aqui. Mas a senhora recordou do passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me. Respondeu bondosamente. Quando se me esclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Langobardo. Langobardo, Esse nome. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Isso para dizer que até no mundo espiritual existe magnetizadores, né? Exatamente. E ela foi encaminhada exatamente para lá, e depois é muito interessante que ele fala até a técnica, né? Que ele fazia imposições no cérebro para que ela pudesse lembrar das vidas anteriores dela. Sim, né? O magnetismo ele está composto de passes dispersivos e de imposição de mão também. Não, a imposição de mão faz parte do passe, né? Sim, claro. O negócio é que só a imposição da mão. Agora, no caso de depressão, a pessoa não pode usar na primeira fase, né? E a depressão tem tudo a ver com o suicídio, como nós estamos falando, né? Por isso, uma pessoa com pensamento suicidas, ela deve procurar uma casa espírita, e se puder procurar uma casa espírita que trabalhe com magnetismo também, façam isso. Mas o que a gente pode deixar aqui, para qualquer pessoa que esteja pensando nessa ideia, a gente pode dizer que o mundo é muito mais do que a gente consegue compreender, e que existe uma forma de viver fora dos padrões da sociedade, fora dos padrões do magnetismo, do materialismo. E existem muita forma de viver, e que às vezes esses sentimentos, essa tristeza, essa falta de vontade de viver, é porque nós estamos apenas tendo uma visão materialista da vida, e que existem
outra forma de ver a vida, de encarar a vida. E que para a gente fazer isso, a gente vai ter que sair desse núcleo da sociedade, desse núcleo de imposição que a sociedade nos diz, para ver a vida de uma forma diferente. Mas para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer? Deixar de lado esses conceitos, o que estão nos forçando a ser, nos forçando a ver. Hoje em dia é até complicado você falar que você não gosta de bebida, por exemplo, que as pessoas te julgam. Então, a moda, tem que andar isso, tem que vestir aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso está causando um desconforto muito grande para certos indivíduos que não se encaixam e que a vida está faltando algo. E se está faltando algo, nós podemos começar a perceber que o que está faltando é nós acreditarmos que nós somos espíritos imortais passando por uma experiência na Terra, ou seja, nós somos muito mais do que esse corpo. Estamos aqui por um objetivo muito maior do que a gente possa poder, que a gente imagine. Eu estava pensando aqui também que muitos dos casos de suicida pode ser, isso é achismo meu, que lembranças do passado, e não lembranças do passado daqui, mas de outros planetas também, que vieram como espíritos reencarnados nesse planeta por um progresso. Chegaram aqui e não conseguiram suportar a dor de lembrança do passado, lembrança de onde de estavam. Uma vida melhor. Pode ser, Edson. Existem vários casos, né, de suicídio. O suicídio também pode ser um problema não causado, mas induzido por obsessões, né? Pelo mundo espiritual. Ele pode ter várias causas, né? E pode ter problemas também de pessoas que cometeram suicídios em outras vidas, né? E ela vem geralmente com essa tendência suicida. Existem pessoas que muita gente não quer conversar, mas existem problemas de crianças que já nascem depressivas, ou seja, as crianças já trazem as questões da depressão de outras vidas. Existem crianças ansiosas, mas um nível de ansiedade gigantesco também, que elas já trazem esses resquícios da vida passada. Ou seja, se nós ampliarmos, nós vamos ver que a resposta de tudo está no espírito imortal que somos, né? E que a gente passa por certas experiências na nossa vida que são apenas experiências, nada mais do que isso, né? E para aqueles que procuram um centro espírita, procura de ajuda, e se ele foi ao centro espírita e ali ele não se sentiu bem, ele não se encaixou, ele não achou aquilo que ele queria, tente novamente numa outra casa ou num outro local. Não desista, né? Continue procurando. A solução, né? A solução há. E principalmente para aqueles que a procuram. Principalmente para aqueles que a procuram. E para nós espíritas que estamos dentro do centro espírita, vamos ficar alertos, com o coração aberto, atentos, e levar a sério o sentimento alheio. Não vamos trocar quando alguém chega para mim, eu estou com esse problema, você não tem problema nenhum, meu problema é muito maior. Não. Nós não estamos aqui para trocar figurinhas. Vamos escutar aquela pessoa, vamos escutar o problema dela, vamos fazer parte do problema dela. Vamos ajudá-la a carregar aquele problema um pouquinho mais. Ajudar a ver a vida de um ângulo um pouquinho diferente. Exato. E nós estamos com um problema, né? Porque a gente também não quer escutar. A gente quer dar soluções prontas para as pessoas. Espere, escuta. A solução pronta não existe para todo mundo. Existe para alguns, mas não existe para os outros. Escute. Tem mais alguma coisa para falar? Não, pode falar mais. Mais alguma coisa? Não, então tá. Então porque vamos. Às vezes o que a pessoa precisa também é que alguém que a escute, que somente a compreenda, né? Que às vezes a pessoa entra num estado emocional tão negativo, né? Negativo no sentido que ela está
tão para baixo, exato, né? Que pergunte. ela tem vontade de falar. Pergunte para a pessoa, você quer que eu fale alguma coisa ou você quer que eu só te escute nos primeiros dias? Uhum. Passe 1, 2, 3 dias escutando aquela pessoa. Na próxima semana ela volta, eu vou te escutar de novo. E agora você precisa falar mais? Não. Aí você vai e começa a invadir a sociedade, não a sociedade, a intimidade daquela pessoa de uma maneira bem sutil, bem tranquila, para que ela possa começar a ter confiança em você. E vai mudando o ângulo, né? E as pessoas se sentem muito sozinhas, como se elas fossem mal compreendidas, né? Que a gente possa passar a mensagem para as pessoas que estão em depressão, ou que estão com ideias suicidas, né? De que elas não são mal compreendidas, que a gente entende, que a gente compreende a dor que ela está passando. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a mensagem de que há solução, vale a pena viver, vale a pena investir, vale a pena se transformar. A questão melhor é que uma pessoa com depressão ou com estado assim, ela pode se transformar. Isso tudo pode passar. Se ela buscar as ferramentas corretas, se ela ver a vida de uma forma diferente. Ou seja, há formas de haver um processo de transformação onde ela vai ser muito mais feliz. E às vezes essa depressão, esse estado vem exatamente para isso, para que ela possa fazer essa mudança de ângulo na vida. E uma pessoa, hoje, existem pessoas que fazem palestra contra o suicídio, que já foram pessoas que já tentaram suicídio, e elas conseguiram transformar a sua vida. Então, se elas conseguiram, muitas pessoas também conseguirão. Então, procurem ajuda, procurem. Nós vamos deixar o nosso e-mail, né, Edson, para que, se a gente também puder ajudar de alguma forma, se alguém que estiver escutando esse podcast um dia estiver precisando de um amigo, de um carinho, escrevam para a gente. Nós vamos encaminhar, tentar achar uma casa espírita ou vamos ouvi-la. Que fique aí a mensagem de que vale a pena, sim, viver. E para aqueles que estão ouvindo o nosso podcast nesse exato momento, souber de alguém que está com pensamento suicida e ela própria estiver, a Ionara é nossa psicanálise. Ela é psicanalista e pode ajudar muito. E a gente, nessa questão, eu acredito, Ionara, que você nem cobre, né? Não, a gente pode ajudar, a gente pode, né, deixar o nosso e-mail. Isso. Sim. O nosso e-mail é o podcast@gmail.com. E para aqueles que gostaram do nosso podcast, por favor, divulgue com os amigos, façam share no Facebook ou nas redes sociais, que você vai estar ajudando a doutrina espírita. Eu sou o Ertson, até a próxima.